Existe uma pergunta que divide os seguidores de Yu Menglong desde sua morte. Estamos diante de um caso com contradições reais ou de uma história que a internet transformou até deixá-la irreconhecível? Por quê? Quanto mais se busca pelo nome dele, mais confuso tudo parece. Existem comunicados oficiais, palavras atribuídas à família e vídeos verdadeiros de sua carreira. Mas também existem áudios sem origem, supostas mensagens finais, capturas manipuladas e até uma manifestação multitudinária que nunca aconteceu. Hoje, vamos separar o que está confirmado, o que continua sem resposta e o que nasceu apenas como teoria. E fique até o final, porque uma das provas mais compartilhadas do caso foi criada por inteligência artificial, e centenas de milhares de pessoas acreditaram que fosse real. Vamos começar pelo que pode ser comprovado. Yu Menglong foi um ator e cantor chinês de 37 anos, conhecido por produções como Go Princess Go e Eternal Love. No dia 11 de setembro de 2025, sua morte foi anunciada publicamente, e a notícia provocou uma reação imediata entre seus seguidores. A versão comunicada pelas autoridades foi a de que se tratou de um acidente e de que não foram encontrados indícios de participação criminosa. Dias depois, uma declaração atribuída à mãe de Yu foi publicada por meio da conta de sua equipe. Na mensagem, ela afirmou ter recebido os resultados da investigação, aceitado a conclusão oficial e pediu ao público que parasse de espalhar rumores para permitir que a família vivesse o luto em privacidade. No dia 21 de setembro, a polícia do distrito de Chaoyang, em Pequim, divulgou um comunicado. Segundo as autoridades, foram realizadas inspeções, análises periciais, entrevistas e revisão de câmeras de segurança. Depois dessas diligências, afirmaram ter descartado a hipótese de crime e informado o resultado à família. Mas aqui aparece uma diferença fundamental. O fato de uma autoridade ter comunicado uma conclusão é algo verificável. O fato de todo o público confiar nessa conclusão é outra questão. Muitos fãs consideraram que as informações divulgadas eram breves demais para um caso de tamanha repercussão. A falta de acesso a todos os documentos, gravações e análises fez com que parte do público sentisse que ainda faltavam explicações. Isso não prova que a versão oficial seja falsa, mas explica por que a desconfiança cresceu tão rapidamente. Na internet, um vazio de informação nunca permanece vazio. Uma pergunta vira uma suposição. A suposição passa a ser contada como testemunho. E, depois de milhares de compartilhamentos, ninguém mais se lembra de onde a história começou. Foi assim que surgiram teorias sobre pessoas poderosas, gravações escondidas, mensagens apagadas, testemunhas silenciadas e familiares ameaçados. O problema é que muitas dessas versões não vinham acompanhadas de arquivos originais, documentos verificáveis ou fontes independentes. Um sinal de alerta aparece quando 10 contas publicam a mesma acusação, mas todas citam umas às outras. Parece que existem 10 fontes, quando na verdade todas estão repetindo uma única publicação anônima. A polícia chinesa informou que 3 mulheres foram submetidas a medidas legais por fabricar e divulgar versões falsas sobre a morte de Yu. Segundo o comunicado, elas publicaram acusações extremas, editaram materiais e apresentaram rumores como fatos para atrair atenção. As autoridades também afirmaram que elas admitiram ter inventado essas histórias. Esse ponto exige cuidado. A existência de rumores falsos não significa que toda pergunta seja uma mentira. E a exclusão de uma publicação também não prova que ela continha uma verdade proibida. Desinformação real e um sistema de censura que aumenta a desconfiança podem existir ao mesmo tempo. Uma publicação pode desaparecer porque contém uma acusação falsa, usa material sem autorização, viola as regras de uma plataforma ou foi limitada por uma decisão política. Sem conhecer o motivo específico, o simples fato de algo ter desaparecido não comprova o conteúdo. Agora eu quero saber a sua opinião. A quantidade limitada de informações divulgadas parece suficiente para desconfiar da versão oficial? Ou você acredita que a internet preencheu os vazios com teorias impossíveis de provar? Escreva nos comentários a frase fato ou teoria.
e conte qual é a principal dúvida que você ainda tem. As perguntas mais repetidas poderão fazer parte de uma segunda investigação. E agora chegamos a uma das supostas provas mais impactantes. Depois da morte de Yu, começou a circular um vídeo que mostrava uma enorme multidão marchando pelas ruas. As publicações afirmavam que se tratava de uma manifestação em massa dentro da China para exigir justiça pelo ator. Era possível ver bandeiras, cartazes e milhares de pessoas. Para muitos fãs, aquelas imagens provavam que estava acontecendo uma reação histórica. Mas o vídeo não era verdadeiro. Uma verificação feita pela agência AFP encontrou sinais de que o material havia sido gerado por inteligência artificial. Aparecia uma marca do Sora, alguns rostos estavam deformados e vários cartazes exibiam caracteres incompreensíveis. Também não foi encontrada nenhuma evidência de uma manifestação daquele tamanho na China por Yu Menglong. O vídeo foi visto centenas de milhares de vezes. Muitas pessoas o compartilharam com boa intenção. Mas uma imagem falsa acaba enfraquecendo a credibilidade das perguntas legítimas. Ainda assim, uma mentira também não permite concluir que todo o caso seja falso. Ela apenas torna mais difícil discutir o assunto com seriedade. Também começaram a circular supostos áudios de Yu Menglong. Alguns diziam conter sua voz falando sobre medo, pressão ou pessoas poderosas. Outros foram apresentados como músicas secretas ou mensagens gravadas pouco antes de sua morte. O problema é que uma voz parecida já não serve como prova. Hoje, é possível imitar a voz de uma pessoa usando fragmentos públicos de entrevistas, músicas e transmissões. Para considerar um desses áudios autêntico, seria necessário conhecer o arquivo original, sua data, quem o gravou, como ele foi obtido e se passou por uma análise técnica independente. Quando uma gravação aparece apenas em uma conta anônima, sem origem comprovável, o mais responsável é tratá-la como material não verificado. O mesmo acontece com capturas de supostas conversas. Uma imagem de uma mensagem não prova que aquela mensagem realmente foi enviada. Nomes, fotos de perfil e datas podem ser reproduzidos ou alterados com facilidade. Também reapareceram entrevistas antigas em que Yu falava sobre cansaço, pressão profissional e falta de controle sobre determinadas decisões. Esses vídeos podem ser verdadeiros. Mas até mesmo um vídeo real pode ser usado para construir uma interpretação falsa. Uma pessoa pode dizer que está cansada por causa de uma agenda de trabalho. Anos depois, alguém recorta aquela frase, acrescenta uma música dramática e afirma que se tratava de um aviso. As imagens continuam sendo verdadeiras, mas o significado acrescentado pode ser apenas especulação. As palavras de Yu sobre pressão merecem ser ouvidas. Elas podem abrir uma discussão sobre contratos, agências e jornadas de trabalho. O que não podemos fazer é afirmar que cada pausa, olhar ou expressão de cansaço era um sinal direto daquilo que aconteceria depois. Existe uma regra simples para separar realidade de teoria. Quem publicou a informação? Quando ela apareceu? Onde está o arquivo original? Existe mais de uma fonte independente? Quando nenhuma dessas perguntas tem resposta, estamos diante de algo não comprovado. Agora vamos falar sobre censura. Usuários denunciaram que buscas, comentários, contas e publicações relacionadas a determinadas teorias desapareceram de plataformas chinesas. Ao mesmo tempo, o órgão regulador da internet na China anunciou uma campanha contra informações fabricadas, narrativas distorcidas e teorias conspiratórias consideradas sensacionalistas. Essa campanha foi anunciada no mesmo período em que as autoridades informaram ações contra pessoas acusadas de criar rumores sobre Yu. Por isso, é correto afirmar que houve uma ofensiva oficial contra determinados conteúdos e que a China possui um sistema de controle digital muito amplo. O que não está provado é que cada vídeo removido fosse uma evidência verdadeira apagada diretamente por ordem do governo. Dizer isso pode gerar cliques, mas vai além das provas disponíveis.
A explicação mais honesta é esta: conteúdos foram removidos ou limitados. As autoridades declararam que estavam combatendo rumores, e o ambiente de controle digital tornou difícil saber por que cada publicação desapareceu. E essa falta de transparência alimentou ainda mais as teorias. Caso você queira que este tipo de investigação continue, inscreva-se agora no canal e ative as notificações. Alguns vídeos sobre o caso desaparecem, outros retornam modificados e muitos reaparecem sem o contexto original. Aqui vamos comparar datas, fontes e versões antes de apresentar uma informação como verdadeira. Compartilhe este vídeo com alguém que também acompanha o caso, porque reconhecer uma imagem falsa ajuda a proteger as perguntas que realmente merecem respostas. Então, o que é real? É real que Yu Menglong morreu no dia 11 de setembro de 2025, aos 37 anos. É real que as autoridades comunicaram que se tratou de um acidente e afirmaram ter descartado participação criminosa. É real que uma declaração atribuída à sua mãe pediu respeito ao luto e o fim dos rumores. É real que a polícia afirmou ter realizado inspeções, análises, entrevistas e revisão de câmeras. Também é real que 3 pessoas foram apontadas oficialmente por fabricar versões falsas. É real que a China anunciou uma campanha contra rumores e teorias sensacionalistas. E é real que o vídeo de uma suposta manifestação em massa foi identificado como material gerado por inteligência artificial. E o que continua sendo teoria? As acusações sobre uma operação planejada por pessoas poderosas. As supostas mensagens secretas sem arquivo original. As gravações de voz sem origem verificável. As listas de celebridades supostamente envolvidas no caso. As capturas publicadas por contas anônimas. E a afirmação de que toda publicação removida foi apagada porque continha a verdade. Até o momento, nada disso possui evidência pública suficiente para ser apresentado como fato confirmado. E o que continua sendo uma pergunta legítima? Por que a comunicação pública foi considerada insuficiente por tantos seguidores? Por que não foram divulgados mais elementos da investigação? Como se decide o que é rumor e o que é crítica legítima dentro de um sistema digital fortemente controlado? E como preservar a memória de Yu sem transformá-lo em personagem de uma história inventada por outras pessoas? Muitos fãs divulgaram teorias porque sentiam que Yu merecia respostas. Mas defender alguém também exige responsabilidade. Uma imagem falsa não homenageia Yu. Um áudio criado por inteligência artificial não protege sua memória. Uma acusação sem provas pode prejudicar pessoas inocentes e permitir que perguntas válidas sejam descartadas junto com as mentiras. O caso Yu Menglong também mostra como a informação funciona na internet. Uma versão breve gera dúvidas, as dúvidas produzem teorias e os vídeos são recortados, traduzidos e compartilhados até que ninguém mais se lembre de sua origem. Por isso, talvez a pergunta correta não seja apenas: em qual versão devemos acreditar? A pergunta correta é: o que podemos provar? Entre aceitar tudo sem questionar e acreditar em cada conspiração, existe um caminho mais difícil: investigar sem inventar, desconfiar sem acusar e manter as perguntas abertas sem transformar suspeitas em condenações. Yu Menglong merece ser lembrado por seu trabalho, por sua voz, por seus personagens e por aquilo que realmente disse. Não por áudios fabricados, imagens falsas ou frases escritas por desconhecidos e colocadas em sua boca. Agora que você conhece a diferença entre o que foi confirmado e o que não foi verificado, volte a observar as publicações que viu sobre o caso. Pergunte de onde saiu cada imagem. Procure o vídeo completo. Confira a data. E não permita que o desejo de encontrar respostas obrigue você a aceitar uma mentira. Porque, no caso Yu Menglong, talvez a maior batalha não seja entre a versão oficial e uma teoria escondida,
Talvez a maior batalha seja entre aquilo que realmente aconteceu e aquilo que a internet decidiu criar.